a palavra agora ao doutor Ivan, convidar o nosso colega da Presidência da República para se sentar aqui à mesa, por favor. Bem, boa tarde a todas e todos. Satisfação, doutora Tereza. Agradeço desde já o convite. Uma honra participar dessa pauta. Cumprimento os colegas aqui da mesa, doutora Isadora, né, nossa querida secretária-geral de Contencioso, nossa colega potente, poderosa lá no Supremo, né, doutora Karina, do IBAMA, satisfação conhecê-la. Doutor Carlos, né, já fomos parceiros na Conjur do MEC, doutor Zé também, colega da Presidência da República, consultor jurídico lá, satisfação participar e poder trocar algumas ideias aqui com vocês. Ainda bem, doutora Tereza, que a senhora não alongou tanto a fala ali no assessoramento personalizado, senão a senhora ia... acabava que não ia ter o que falar, ia ser mais sintético, mais rápido que o Carlos aqui, numa lógica de... Mas, realmente, é uma diretriz do consultivo da AGU, a pauta do assessoramento personalizado, né? O nosso consultor-geral, o doutor André Dantas, né? Nosso líder consultivo, a gente fala, ele vai numa lógica muito de dizer, né, de... ter uma sistemática com os nossos membros, com os nossos advogados da União, né, os procuradores federais, procuradores da Fazenda que estão nas conjuntas, de conversar mais e escrever menos. Né? O advogado ele precisa ser um resolvedor de problemas, ele tem que realmente ali estar inserido nos problemas, assessorar mais, escrever menos. Né? De fato... num processo de escuta ativa, né, dos nossos órgãos assessorados, a gente via que uma das grandes queixas, porque de fato é uma reclamação dos nossos assessorados, eram pareceres muito longos, muito detalhados na teoria, mas que não era aderente à realidade dos autos. Né? Pareceres jurídicos que diziam o que tem que ser, como tem que ser, mas não dizia se estava ou não estava no processo. Então, a gente tenta fazer essa mudança de cultura, que não é fácil. Né? Também instituímos uma boa prática fundamental consultiva, número 01, lá em novembro de 2023, associado ao lançamento do parecer nota 10, copiando uma boa prática do TJ de São Paulo, né, que tem a sentença nota 10, na administração pública não é vergonhoso copiar algo que dá certo, algo que precisa, né, que teve uma boa aderência, uma boa aprovação, e realmente essa lógica de termos manifestações mais assertivas, né, mais objetivas, aderentes à realidade dos autos, é algo que a AGU precisa realmente avançar bastante. A gente vem tentando agregar na atuação dos nossos membros, aí já na atividade de consultoria. Como os colegas sabem, das 4 grandes missões constitucionais, né, trazidas para a AGU, no artigo 131 da Constituição, 3 são missões do consultivo da AGU, por isso que a gente fala que a gente é metido, a gente fala que já chegamos na carreira promovidos, né, porque chegamos lá numa área que tem 3 atribuições, missões constitucionais, tanto a parte de consultoria, a parte do assessoramento e a representação extrajudicial da União. Fica só a representação judicial da União para a PGU, a SGCT, né, e no âmbito das autarquias e fundações, e no caso, a atuação da PGF. Então, doutora Tereza, realmente o assessoramento personalizado, voltando... essa pauta, né, o foco aqui, quando a gente chegou a conversar, e o que seriam linhas de fortalecimento, né, da pauta de governança e sustentabilidade. Então, o assessoramento personalizado pode ser um vetor relevantíssimo, né, principalmente no assessoramento da construção dos atos normativos, da construção das políticas públicas, né, que todas as nossas consultorias jurídicas muito bem fazem. Né. Esse é um papel que, inclusive, a gente pretende, né, desde 2023, com a criação da Subconsultoria Geral da União de Gestão Pública, né, que eu tenho a satisfação de liderar, tive a satisfação de ajudar a criar. A ideia foi que nas consultorias jurídicas dos ministérios, né, e nas CJUs também dos estados, o foco fosse o assessoramento jurídico. Né? A parte finalística, a parte administrativa, a ideia foi trazer para uma atuação uniforme no âmbito da SCGP,
né? Tivemos aí, ano passado, a incorporação dos estados, né, das extintas ECJUs. Hoje temos mais de 220 advogados da União atuando na estrutura da SCGP, em 12 coordenações gerais, né, em 6 consultorias nacionais da União, agora com o novo decreto, que atuam, né, na pauta, 4 consultorias nacionais que atuam na pauta de contratações públicas, uma consultoria nacional que atua com patrimônio público e pessoal, e uma outra que era o antigo DAGE, que atua com os assuntos jurídicos internos, que acaba sendo a própria consultoria jurídica da AGU, né? Então, a lógica do assessoramento personalizado nas consultorias jurídicas de fortalecer a pauta de governança e de sustentabilidade, né? E aí com seus vieses, e aí uso como referência, a senhora doutora Teresa é uma referência para mim, né, acho que para todos que estão aqui, né, eu tenho o seu livro, né, junto com o professor Renato Kader, né, aquele fluxograma nos inspira, né, que a senhora coloca ali a necessidade de convergir os aspectos de governança aí vem a transparência, a integridade, o compliance, estratégia, inovação, interagindo com o outro lado ali da sustentabilidade, né, o menor impacto ambiental, mais justiça social, maior eficiência econômica, é uma referência realmente, e o assessoramento personalizado precisa, na construção da política, nesse diálogo construtivo, que é muito importante com as nossas autoridades assessoradas, bem assessorar as autoridades no sentido de observar esses pilares, observar essas diretrizes estruturantes. Temos uma atuação, né, no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, que a senhora já lidera, 7ª ou 8ª edição, se não me engano, 8ª edição, né, fiz questão de designar colegas lá da estrutura da SCGP, a doutora Anaíve, lá para atuar junto com a senhora. É uma pauta relevantíssima para as contratações públicas, né, a AGU é uma referência nacional em contratações públicas, tanto que a parte do site da AGU mais visitada, e uma das mais visitadas do próprio GovBR, é a página dos modelos de contratações públicas, né? Municípios, estados buscam esses modelos de forma constante e perene. Atuamos desde 2023 também com a parceria da senhora e da equipe lá da Câmara Nacional de Sustentabilidade, né, nos instrumentos de padronização, né? Então, isso foi uma demanda com esse olhar transversal que a SCGP trouxe, de olhar todos os órgãos, né, ser um órgão de assessoramento, né, de consultoria de vários órgãos. A gente entendeu que seria necessário padronizar os procedimentos de contratação. Então, atuamos com 3 procedimentos de contratação: um geral, um de obras civis e engenharia já no contexto do PAC, do novo PAC, e um de STIC, né, recentemente, também por ser uma demanda, e nessa lógica de sempre escutar o órgão. Então o órgão diz: a AGU sempre diz o que eu tenho que fazer, mas não diz como eu tenho que fazer, como eu tenho que construir cada artefato. Então a gente juntou com o MGI e foi numa lógica de dizer, olha, né, precisamos aqui dizer o que como fazer cada artefato de uma contratação pública aí, com base na nova lei de licitações. Tivemos o apoio, né, da PGF, da Ana Paula, do Lucas Heine, tivemos o apoio da Luciana Brainer, da PGFN, do Leandro, da PGBC. Então, foi um trabalho realmente institucional, né, um trabalho institucional da AGU para entregar uma padronização dos procedimentos de contratação. Então, também nessa pauta, né, essas padronizações, aí já muito na atividade de consultoria, né, os membros precisam estar atentos a que essas diretrizes estruturantes da governança, da sustentabilidade, estejam contidos, né, na instrução processual, né, e se não tiver, obviamente, ponderar, apontar, né, a necessidade de que a administração, mas não estou muito respeitoso, de que a administração observe, né, porque são absolutamente estruturantes e necessárias para o desenvolvimento sustentável do país, para o desenvolvimento socioeconômico do país. Né? Então, para não avançar mais, a ideia seria realmente trazer essa fala do que a gente vem buscando avançar, do que a gente buscou avançar nesses 2 anos, né? E certamente agora, eu acho que a gente tem os instrumentos, né? Como o Mauro colocou, agora é realmente implementar, né? É pensar em implementar tanto na diretriz do assessoramento personalizado, quanto na diretriz da consultoria jurídica, quanto na diretriz
desses instrumentos de padronização, do nosso Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Então, seria essa a nossa fala aqui, e agradeço mais uma vez o convite e a honra de partilhar aqui com colegas tão valorosos e dedicados à carreira. Muito obrigado.